meu processo de direção, ele tem alguns pontos que ele foi sendo transformado. Assim, a minha formação como diretor, ela se dá basicamente trabalhando com o Zé Renato Pécora, com quem eu trabalhei durante 7 anos, acho. Já não me lembro exatamente qual foi o período, mas foi um período longo. E, na verdade, o Zé Renato foi a minha grande escola de teatro, né? Com ele eu aprendi sobre dramaturgia, eu aprendi sobre direção, eu aprendi sobre iluminação. Ele foi a minha escola de teatro. Ele tinha um teatro, que era o Teatro dos Arcos, que hoje é do ISER, né? Lá, fica ali atrás do Teatro Renault. E lá eu tive a oportunidade de sentar com o Zé Renato, conviver os últimos anos da vida dele. E eu chegava lá às 2 da tarde e ficava até às 10 da noite, de segunda a segunda. E eu ficava lá perguntando para ele coisas sobre dramaturgia, sobre direção. E ele foi me moldando. E o Zé Renato é de uma época em que se você dirigia atores, o diretor era um diretor de ator. Então ele ia lá e sentava e decupava o texto e construía o texto e pensava na inflexão do texto. Então tudo isso faz parte de uma parte da minha construção, assim, da base do meu entendimento como diretor. Mas uma outra parte muito importante foi quando eu comecei a entender o teatro musical e pesquisar como é o trabalho de direção de musical. E ali eu aprendi uma parte que deixa de ser artística, ela é muito mais construída na logística do trabalho, em como você vai trabalhar, o que você vai trabalhar, como você vai desenhar a cada momento, o trabalho com os criativos, porque como você vai trabalhar cronograma de trabalho, construir cenário, tudo isso dentro que é um formato bem americano de construção, que me abriu uma outra possibilidade de entendimento que eu acho que a gente ainda não tem nem no Brasil. Poucos diretores trabalham que entendem a importância de cada elemento criativo, a importância do designer de som, da projeção, do designer de luz, porque normalmente a gente vai construindo aqui no Brasil tudo muito... vai trocando a roda do carro enquanto ele está andando. Enquanto nos Estados Unidos eles trabalham num processo muito anterior de pesquisa, de construção, e quando você vai para a sala de ensaio, isso tudo já está pronto. E o trabalho do ator fica, inclusive, você como diretor consegue fazer o trabalho do ator mais preciso. Então eu acho que eu tenho essas são os dois pilares da minha construção como diretor. Agora, pensando como uma assinatura da minha direção, eu vou no mesmo caminho da minha assinatura como dramaturgo. Eu ainda sou muito novo para ter uma assinatura, assim, que eu olho e falo assim, isso aqui sou eu dirigindo, esse espetáculo foi dirigido pelo Marlos. Acho que eu não tenho ainda essa assinatura. Diferente, por exemplo, do Rafael Gomes, que a gente acha que ele deve ser um pouco mais novo do que eu, mas que você já consegue enxergar uma assinatura por conta da genialidade do Rafael, ou do Charles, por exemplo, que você olha para um espetáculo e fala, esse espetáculo foi dirigido pelo Charles Miller, ou Jorge Tacla, né? Porque eles são diretores que, primeiro que eles têm uma carreira muito mais consolidada e muito maior que a minha. Então, eu ainda não consigo enxergar uma assinatura do meu trabalho como diretor.